Boa noite, né? Primeiro a todos que estão aqui, os que estão em casa nos assistindo. É com muita alegria que eu venho aqui. E eu queria convidar vocês a baixarem suas cabeças para a gente fazer mais uma oração. Senhor Deus, eis-me aqui, ó Pai. Que o Senhor, Pai, venha ministrar ao coração de cada um conforme a tua vontade, Deus. E que eu não venha ser empecilho para o teu agir, Deus. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje, não diria que seja o encerramento, mas tá dando eco demais. Oi. Hoje, eu vou falar mais uma vez a respeito do tema que nós escolhemos para nossa... Oi, melhorou? Dando continuidade ao nosso tema que nós escolhemos, que é falar sobre a corrida, né? Sobre essa série que nós iniciamos. E quando nós iniciamos essa série, nós iniciamos com um objetivo. E o objetivo dessa série é que pudesse ser gerado em nós e em vocês uma juventude intensa, mas intensa nas coisas de Deus, intensa naquilo que é do alto, intensa naquilo que é do Senhor. E que nós fôssemos cada dia mais cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo principal, com cada uma dessas palavras que já foram ministradas e com a palavra que eu irei ministrar hoje. E o tema, circuito, é para que nós façamos essa comparação entre a vida cristã e uma corrida. E o Max falou uma coisa muito interessante, que o Evangelho de Deus, ele não se rivaliza com o mundo. O Evangelho não rivaliza com o mundo. Por quê? As coisas de Deus, elas estão num outro nível, num outro patamar. Então, para a gente elevar junto a esse nível, nós precisamos estar com as vestes corretas. Para que a gente possa elevar a esse nível, a gente precisa mudar, a gente precisa trocar as nossas vestes. Lembrando que é uma festa e não dá para ir de qualquer jeito, não dá para ir vestido de qualquer forma. E hoje, quando eu cheguei aqui, ele falou, nossa, de vestido, quase nunca eu uso vestido, né? Mas eu fui pensando nisso, que eu vim assim, eu falei, Deus, é uma festa, eu tenho que ir preparada para uma festa, né? E assim é o Evangelho, a gente tem que ir preparado, a gente tem que mudar, tem que ter uma mudança na gente. As nossas vestes têm que ser trocadas. E quando ele falou isso, que o Evangelho ele não rivaliza com o mundo, que a gente tem que trocar as nossas vestes, que a gente precisa de vestes novas, que é uma festa e que a gente tem que vestir de acordo com a ocasião, né? Porque a gente precisa sempre dessa transformação. Diariamente a gente precisa de novas vestes, diariamente a gente precisa dessa transformação. E para a gente conseguir essa transformação, para a gente conseguir essas novas vestes, a gente precisa se arrepender. Nós precisamos de arrependimento. Mas não é aquele arrependimento falso, aquele arrependimento passageiro. É um arrependimento que traz mudança no nosso coração, mudança de atitude. Esse arrependimento é aquele arrependimento verdadeiro, aquele que faz a gente confessar a nossa culpa e mudar, faz gerar em nosso coração os frutos duradouros, como a Júlia falou, frutos de arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento ele vai colocar em nosso coração a alegria de Deus. Nós seremos alegres por isso. Então, ao passo que a gente vai evoluindo nessa corrida,
nós percebemos que temos um pensamento incompleto sobre o que é a salvação. E o sentimento de que nós somos salvos para ir para o céu, ele é incompleto, ele não é. Não estou dizendo que ele não seja verdadeiro, ele é incompleto. Nós somos salvos para irmos para o céu, mas não é só isso. A salvação é para quem precisa, ela é diária, ela é constante. E todos os dias, aqui na terra, nós temos que buscar a salvação. A salvação não é apenas um bilhete que você conquistou ali, conquistou, quem comprou foi Jesus, né? Mas para você ir para o céu, é para você usar aqui na terra. E a palavra que eu quero falar hoje, e que é o nosso tema, que não apareceu ali, mas é salvação, vivendo na corrida. Mas por que vivendo na corrida? Como assim? A vida é uma correria, é isso que está falando? Não, salvação, vivendo na corrida, no sentido de que a gente viver a salvação na vida cristã. Viver a salvação na vida cristã. Esse é o objetivo nosso aqui. Então, alguém de vocês, eu me perguntei isso quando eu estava preparando essa palavra. Você já se perguntou para que nós somos salvos? Alguém aqui já se perguntou para quê? Além de ir para o céu. E é o que eu quero falar com vocês hoje, isso. Como o Max disse, o inferno, ele não foi feito para nós. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. O que foi feito para nós foi o céu. Apesar de nós merecermos o inferno. E a salvação, ela nos dá um destino. E esse destino é o céu. Só que a partir do momento em que nós somos salvos, essa salvação, ela tem que ser vivida aqui. Nós temos que viver a nossa salvação hoje. Nós temos que deixar essa salvação crescer em nós de forma que ela tome todo o nosso ser. Nós precisamos viver a nossa salvação aqui na terra. Porque senão, imagina só, vocês. Vamos comparar a salvação a um presente. E a salvação é um presente, mas imagina você ganhar um presente hoje e falarem assim para vocês, seguinte, tô te dando, mas você só pode usar ele daqui 50 anos. Ou daqui 60 ou 70, não sei quantos anos cada um de nós vamos viver. Mas você só pode usar ele daqui, no meu caso, talvez uns 50, 60 anos. Não tem o menor sentido eu ganhar um presente para usar daqui a um tempo. A salvação, ela é um presente que a gente precisa usar ele hoje. É aquele presente útil. Sabe aquele presente que a gente ganha que a gente usa ele todo dia? É isso, a salvação é isso. É esse presente útil que a gente tem que usar todos os dias. Não é um presente para a gente usar numa ocasião determinada. Não, é todos os dias. E eu gostaria de ler lá em João 4. Eu vou ler alguns versículos aqui e vocês leiam todos em casa, tá bom? Mas eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 4. Apareceu ali? João 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Gente, essa hora sexta que era meio-dia, o sol estava rachando. Nisto, veio uma mulher samaritana,
tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Jesus replicou-lhe: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirás e lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste momento, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse: que perguntas ou o que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Até aí. Essa passagem ela é muito conhecida por todos nós, né? É a passagem da mulher samaritana. O que eu queria falar dessa passagem aqui hoje é quanto à atitude dessa mulher. Quanto às atitudes, porque ela teve mais de uma atitude, né? A primeira atitude dela foi que ela, depois de ouvir tudo que Jesus tinha dito para ela deixa o cântaro. Aqui fala que ela deixou o seu cântaro, que no versículo 28. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. A primeira atitude dela foi deixar o cântaro. Esse deixar o cântaro aqui nos remete a gente, comparando as nossas vestes que a gente trocou, né? Lá quando o Max falou,
quando o Max pregou, ele falou que a gente tem que trocar as nossas vestes, né? Por vestes novas. E comparando esse cântaro aqui, eu comparei ele às vestes. A gente tem que trocar. Nesse caso, ela deixou. Por que essa mulher deixou esse cântaro? Porque ela tinha ido ali para buscar água. E como ela foi para buscar água, e Jesus disse que se ela experimentasse daquela água, a água da vida, ela não ia precisar mais ir ali, e ela aceitou, ela creu nisso, ela deixou o cântaro. Aquele cântaro ali para ela não serve para mais nada. Porque se ela ia buscar água todas as vezes com ele, agora ela não vai mais. Não é necessário mais para ela aquele cântaro. Não faz mais sentido ela carregar aquilo. Porque Jesus disse que ela não precisaria mais. Porque ela tinha algo muito mais precioso agora. Agora ela tinha a água da vida. Então, quando a gente é salvo, quando a gente recebe a nossa salvação, a gente não precisa das outras coisas. A gente não precisa se preocupar em ficar carregando peso. A gente não precisa se preocupar em ficar, nossa, apegado àquelas coisas que já não fazem mais parte da nossa vida. Muitas das vezes a gente é salvo, reconhece que o Senhor é salvador das nossas vidas, mas só que a gente está ali apegada ainda com aquelas coisas que não fazem mais parte de nós, que não são necessárias para nós. Jesus já falou, não precisa, agora você tem a água da vida. Aquilo ali não serve mais para você. E é até engraçado porque às vezes a gente quer viver os dois lados. Só que não funciona assim, não dá certo. Um lado atrapalha o outro. E essa mulher, ela deixou o cântaro dela. E você, essa noite, precisa deixar esse cântaro. Você precisa deixar aquilo que está ainda atrapalhando você. Aquele peso desnecessário. E a segunda atitude que ela teve foi testemunhar, né? No próprio versículo 28 fala que ela foi até a cidade e falou àqueles homens tudo o que ela tinha vivido. E esse testemunhar aqui é muito importante, porque é através desse testemunho, do meu e do seu, que outras pessoas vão até a Cristo. Porque aqui fala aqui, ó, quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E o versículo 30 vai falar assim, ó, saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. A partir do momento que ela foi lá e falou para eles, ouvindo-a, foi ter com Jesus. A importância do nosso testemunho está aí. Porque a salvação, ela não é um começo. Às vezes a gente pensa, a salvação é um começo. Desculpa, ela é um fim. Mas a salvação, ela é o começo. Com esse pensamento que às vezes a gente tem de que a salvação é só para ir para o céu, a gente fica sem entender. Mas a salvação, ela é o começo. Por que ela é o começo? Porque imagine vocês, se a salvação fosse o fim, quando nós fôssemos salvos, Jesus vinha e levava. O que eu ia ficar fazendo aqui? Se a salvação fosse só para sermos salvos, reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, pronto, então vamos para o céu, acabou. Não, não é só isso. Lá em Romanos 10, não precisa abrir não, Jesus está falando aos discípulos e ele fala assim, ó, importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Aí eu pergunto de novo, para que somos salvos? Para que nós somos salvos? E eu vou ler um versículo que é a continuação aqui desse texto aqui da mulher samaritana, lá no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 42. Pode colocar ele aí, Isaac. Ele diz assim, já não é pelo que... É diferente aí, a minha versão, vou ler aqui. Já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos
o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A salvação é para que, quando eu reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, através da minha vida, outras pessoas reconheçam, certo? Só que a gente não pode ficar só nessa parte. A gente não pode ficar só no testemunho. Assim como esses homens aqui, essas pessoas, eles não ficaram só no testemunho dela. Porque eles falam, ó, já não é pelo que tem, pelo teu dito que cremos. Já não é só pelo que você falou, não. Sabe por quê? Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não adianta eu, a Eliane, o Max, ou qualquer outra, a Júlia, qualquer outro que vier aqui e testemunhar e falar, se cada um de vocês não ouvirem e saberem que Ele é verdadeiramente o Cristo. A salvação, ela é individual. Então, eu não posso só crer em testemunhos. Eu tenho que saber que Ele, saber reconhecer que Ele é verdadeiramente o Cristo. Não adianta o pai falar, não adianta a mãe falar, não adianta eu crer porque os outros creem. Eu preciso crer porque eu ouço e sei que Ele é verdadeiramente o Cristo. A salvação é para que os outros reconheçam em nós. E depois, que a gente tenha as nossas próprias experiências. Que a gente possa experimentar individualmente que Ele é verdadeiramente o Cristo. Portanto, você pode até ouvir os testemunhos, só que você precisa experimentar. Você precisa ouvir dele e saber que ele é verdadeiramente o Cristo. O testemunho é só para que você tome conhecimento, para que você possa experimentar algo maravilhoso de Deus. Nessa noite eu queria convidar cada um de vocês a refletirem. Vocês têm conhecido verdadeiramente o Cristo? Vocês têm só como essas pessoas aqui que primeiro só ouviram? Ou vocês têm experimentado? Vocês têm tido experiências verdadeiras com o Senhor? A gente tem que todos os dias exercitar essa salvação. A gente tem que todos os dias saber que Ele é Cristo por nós mesmos, por nossas experiências. Por mais que eu ouça o Max falar todas as vezes aqui, por mais que eu ouça a Eliane muitas das vezes falar o seu testemunho, se não partir de mim o conhecimento e ouvir a Deus, de nada adianta. Como eu disse, a salvação, ela é individual. Por mais que talvez os pais, nossos pais, todas as pessoas que estão à nossa volta, queira que nós sejamos salvos, a gente tem que buscar isso sozinho. Quando eu falo que a gente precisa ter experiências, não digo experiências extraordinárias, a gente só precisa ter a experiência de ouvir o Senhor. É algo simples, algo íntimo, só nós. Ouvir a Deus. Ouvir o Senhor. E a gente tem que pedir todos os dias para o Senhor. Senhor, leva-nos a esse nível, a esse patamar, para que a gente possa ir mais profundo no conhecimento do Senhor. A gente tem que pedir todos os dias para o Senhor. Senhor, eu quero. Porque Deus não é invasor. Deus não é... Ele é um gentleman, bem dizia Heloísa. Porque Ele quer que você tenha, que você seja salvo. Só que para isso você tem que querer. E essa salvação, ela tem que mudar a sua vida.
Ela tem que fazer algo novo em você. Ela tem que transformar por dentro e por fora. Porque as vestes, elas são vistas por fora. Mas também tem que haver transformação interior. Transformação, mudança de atitude, mudança de pensamento. E eu convido cada um de vocês essa noite, vamos ficar de pé? Eu convido vocês, cada um nessa noite, a refletirem se de fato vocês já tiveram uma experiência com Deus. Se vocês podem falar, eu o ouvi e sei que Ele é verdadeiramente o Cristo. Caso você não tenha tido, peça ao Senhor. Ele está disponível. Ele está aqui, querendo ouvir isso de você. Querendo que você tenha mais intimidade com Ele. Querendo que você possa experimentar esse ouvir o Senhor. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única Aleluia, fonte Jesus. de vida, Espírito tu és. Santo, que o teu fluir, Pai, esteja sobre cada um desses jovens, Deus. Que nós possamos, Senhor, desejar todos os dias beber, Pai, dessa água, dessa fonte, Jesus. Que nós possamos desejar todos os dias, Senhor, ser transformados pelo Senhor, Pai. Ser renovados, Pai, pelo Senhor, Pai. Ser a nossa mente, Senhor, no Senhor, Deus. Ó Espírito Santo, vem sobre cada um de nós nessa noite, Pai. E transforma, Senhor, a nossa mente, Senhor, transforma o nosso coração, Pai. Volta-nos ao Senhor, Jesus. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor, mudança, Senhor, de atitude, Pai, nas nossas vidas, Deus. Que haja mudança, Senhor, de pensamento, Deus. Que haja mudança, Senhor, nas nossas vestes, Deus. Que nós não queiramos, Pai, estar com vestes sujas, Deus. Vestes antigas, Pai. Vestes que não são apropriadas, Pai, para estar com o Senhor, Deus. Mas que nós tenhamos vestes novas, Deus. Vestes, Senhor, dadas pelo Senhor, Pai. Que nós possamos experimentar, Senhor, verdadeiramente dessa água, Deus. E que nós tenhamos intimidade o suficiente, Deus, para saber, Pai, quem é o Senhor, Pai. Para saber que verdadeiramente Tu és o Cristo, Senhor, o nosso Salvador, Pai. Oh, Espírito Santo, vem sobre o coração de cada um de nós nessa noite, Pai. Muda, Senhor, o foco do nosso coração, Deus. Que nós não venhamos, Senhor, a ter nossa vida pautada naquilo que o mundo está ali pregando, Jesus. Mas que nós venhamos ter uma vida, Senhor, pautada no Evangelho do Senhor, Pai. Nós não precisamos de mais nada, Deus. O Senhor é suficiente, Pai. O Senhor, Pai, é suficiente nas nossas vidas. Nós não precisamos carregar, Pai, aquilo que nós já conquistamos ali no mundo, Deus. Porque nós estamos em outro nível, Deus. Nós precisamos, Senhor,
mais de Ti, Deus. Nós precisamos ser cheios do Senhor, Pai. É somente isso que nós precisamos, Pai. Renova, Senhor, a nossa mente dia após dia, Deus. Que nós tenhamos entendimento, Pai, que a salvação do Senhor, Pai, é para que, muito além de ir para o céu, Jesus, é para que outras pessoas possam ver, Pai. É para que outras pessoas, Pai, possam experimentar, Jesus. É para que outras pessoas que estão sedentas do Senhor, Pai, possam ouvir, Senhor, e possam experimentar também do Teu Evangelho, Jesus. Que a alegria do Senhor, Deus, seja compartilhada, Deus. Que a alegria do Senhor, Pai, não fique somente em nós, Pai, mas que nós venhamos todos os dias, Pai, saber que nós precisamos levá-las a outras pessoas, Deus. Eu clamo em nome de Jesus, Pai, que essa noite, Senhor, seja uma noite marcada nos nossos corações, Pai, para que nós tenhamos, Pai, entendamos, Senhor, e ouvimos, Senhor, que o Senhor é verdadeiramente o Cristo, Pai, o que nos salvou, Jesus, o que morreu ali naquela cruz, Pai, pelo meu pecado, Senhor, para me livrar, Senhor, do meu pecado, Deus, e pelo pecado de cada um de nós aqui, Deus. Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor pode, Pai, e que o Senhor irá fazer, Pai, na vida de cada um de nós nessa noite, Pai, uma transformação necessária de acordo com a necessidade de cada um, Deus. Eu creio, Pai, e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Aleluia. Que palavra abençoadora, né? Opa, tô presa aqui. Só até aqui que eu posso ir, hein? Me limitaram. Queridos, como eu ministrei na palavra da semana passada, eu creio que nós jovens, nós podemos mudar esse mundo. E o que a Dani falou remete totalmente a isso. Quando eu sou transformado, eu posso trazer transformação, eu posso trazer vida. Amém?